Você que está nos ouvindo agora, pare de fazer absolutamente tudo que estiver fazendo, porque vai começar mais um episódio do Entre uma Parada e Outra, o podcast da Residência de Medicina de Emergência da Universidade Federal de São Paulo, Escola Pós-Medicina. Eu, Diego Adão, supervisor do programa, estou aqui com o nosso preceptor, João Milani. Fala, João, tudo bem? Tudo bom, Diego? Tudo bem? Obrigado. Estamos tranquilo. Hoje estaria conosco também doutora Amanda, porém a Amandinha teve um problema técnico aqui, não conseguiu entrar com a gente nesse episódio, mas ela estará presente em tudo que nós vamos conversar, porque ela participou esta semana com o João, eles organizaram um simulado de desastres, catástrofes, e esse é o tema do nosso episódio. Quanto tempo vocês demoraram, João, para organizar o simulado? Nossa, a organização a gente vem organizando esse protocolo já há algum tempo. A gente tinha o plano desde o começo do ano, mas a organização propriamente de todos os três cenários que a gente criou para esse treinamento dessa semana foi mais no último mês. A gente demorou quase um mês aí para conseguir organizar tudo realmente. Muito tempo, né? Trabalho bem primoroso. Os residentes da medicina de emergência da escola, do Einstein e do Oswaldo Cruz participaram em conjunto, né, de um grande simulado que teve de desastres, como o João comentou aí, que vem sendo preparado há um mês, que foi um simulado que a gente já faz com uma certa recorrência, né, João? Com uma certa repetição aí, para treinamento, né, dos nossos residentes, e dessa vez o João e a Amanda, junto com os demais preceptores, montaram 3 cenários, né? Um que seria a queda de um avião aqui no aeroporto de Congonhas, correto, João? Isso, a gente fez 3. O primeiro foi baseado um pouco no... O primeiro foi esse, baseado um pouco mesmo no evento que já aconteceu previamente da queda de avião no aeroporto de Congonhas. O nosso segundo evento que a gente criou foi um evento não ocorrido previamente, mas tendendo para um APH e algo um pouco fora do normal, um treinamento de afogamento com múltiplas vítimas, um naufrágio de navio. Perfeito. E o nosso terceiro cenário foi uma explosão de uma bomba atômica num escalonamento de tensões dentro da guerra da Ucrânia que a gente está tendo também. Então, um cenário baseado num evento prévio, 2 cenários não baseados em eventos prévios, mas com graus variáveis de possibilidade de ocorrência. Legal. Então, a ideia, né, João, hoje é a gente aproveitar esse tema, aproveitar o simulado que teve, para bater um papo sobre desastres, catástrofes, explicar para o pessoal um pouquinho como que a gente faz um simulado e discutir o tema mesmo, né? Quais são os princípios da resposta a múltiplas vítimas aí, para todo mundo que trabalha no cenário de emergência poder ter contato. Antes de entrar no tópico especificamente da parte de assistência, vamos conversar um pouquinho da parte de educação, né? Como que monta. E o primeiro tema que eu queria te perguntar, João, é sobre a escolha do tema do desastre. Eu vi que esse ano vocês tiveram 3 temas, todos pertinentes, né? Todos possíveis. Mas ano passado, você montou um simulado em que o contexto era animais, dinossauros, num parque de dinossauros fugiam e atacavam as pessoas. Obviamente, um cenário impossível, né? Talvez daria para extrapolar como um ataque de animais, um outro tipo de agravo, mas qual que é a ideia, João? Vale a pena a gente fazer um cenário lúdico assim, tão fantasioso? Não perde a validade ou não? É o contrário, tipo... E de onde vocês tiraram essa ideia? Alguém já fez alguma coisa parecida assim? Conta aí. Então, a ideia de fazer cenários com uma tendência um pouco mais lúdica, apesar de não ser a tendência maior da maior parte das gerações de cenários, o que a gente vê, isso já aconteceu previamente, como você perguntou, já por instituições grandes, o próprio CDC dos Estados Unidos, por volta de 2013, fez um cenário também surrealístico de um desastre por uma infecção por vírus causando zumbis.
Então Cara, foi isso maravilhoso, cara. Isso foi maravilhoso. foi Quando você me absolutamente contou que maravilhoso. quando você contou que teve um simulado de ataque zumbi, eu falei, não, a gente tem que fazer um de zumbi aqui, cara. Eu queria me fantasiar É. de zumbi pra brincar no negócio. O que eles perceberam, inclusive, nesse evento que eles tiveram, foi que que um número muito maior de pessoas acabou participando. Essa preparação deles foi feita toda online, com situações online que eles criaram, mas a participação das pessoas, a aprendizagem sobre desastre, a preparação, criação de kits de desastre, eles tiveram uma resposta muito maior do que nos cenários normais que eles apresentavam antes. Quer dizer que, então, o fato do tema ser surrealista, fantasioso, lúdico, gerou um maior engajamento do pessoal, né? Exato, eles tiveram um engajamento maior. E o nosso propósito da simulação do ano passado, de criar uma simulação um pouco mais fantasiosa, um pouco mais surrealista, foi esse também. Um Então, pouco mais, um dinossauros pouco, atacando, um pouco muito mais. levemente mais surrealista. É, Ah, foi a criação de, mesmo um pouco mais desse engajamento, da parte lúdica mesmo, da resposta que a gente queria. legal. Mas apesar disso, todos os pacientes que chegavam, todos os pacientes que se apresentavam ao pronto-socorro, eles vinham com lesões realistas, situações possíveis, num cenário que seria extrapolável para outras situações de desastre. Então, lesões em membro, pacientes que tinham batido de carro, esmagamento, outras coisas que, apesar de que não esperamos que aconteçam um evento de dinossauros andando pelo meio da rua, são situações que são possíveis em situações diferentes. Né? Ah, legal. Então você pega um tema lúdico que gera Sim, engajamento e coloca como storytelling, como background, para a é, galera se motivar a rir. Mas aí depois, conforme for acontecendo, a resposta ao desastre, ela guarda os princípios para qualquer outro tipo, né? Então, dá para treinar exato. realmente a equipe com isso, né? Exato. A gente não vai treinar a equipe para uma situação de fuga de dinossauros, mas a gente vai treinar para uma situação de múltiplos acidentes, queda de queda de estruturas, esse tipo de coisa, todas essas coisas foram Legal. testadas junto. Legal. Então, o primeiro ponto aí seria para quem quiser montar escolher o tema, né? E você pode então escolher um tema que já aconteceu, tipo queda de avião. Você pode escolher um tema com potencial chance de acontecer mais próximo de nós, tipo um afogamento, um ônibus que caia dentro de um rio, um navio, um barco que naufrage, etc. A gente pensar aqui na capital, né? Poderia um ônibus, né? Cair dentro do Rio Sim, Tietê, por exemplo. Ou alguma coisa em maior escala, mas ainda assim possível, né? Tipo um ataque nuclear, um ataque militar, um cenário de guerra. Ou você pode ir para alguma coisa mais lúdica mesmo, né? Tipo zumbis, dinossauros, extraterrestres. Não, você precisa fazer um de extraterrestre, cara. Tipo, uma uma invasão de invasão, aliens. uma invasão de aliens vai ser boa. Ah, E aí, João, é fala, uma fala. possibilidade. Não, pensando é uma possibilidade, a gente pode considerar para os próximos. Sensacional. E aí, João, uma vez que você definiu o assunto, quais são os pilares que você quer que o residente treine? Você deu para entender que vai ter alguma coisa mais de administração, de resposta? Pelo que você falou, vai ter alguma coisa de assistência mesmo, né? Então chegou com a lesão. Quais são os pilares que você se baseia para uma resposta a desastre? Bom, todo, no caso da simulação propriamente dita, tem vários tipos de simulação com vários tamanhos, com vários graus diferentes de envolvimento do que você quer que possa ser feito. Então, desde exercícios menores, em que você vai fazer um seminário, uma coisa simples, só de introdução à ideia de desastre, como foi a aula que a gente teve há algumas semanas atrás também. Ou você pode fazer algo maior, desde um exercício propriamente dito como mãos à massa, que foi o exercício que a gente colocou para R1 e R2. Ou você pode ter um exercício maior, um jogo maior, que foi o que a gente fez para os R3, mas com foco em gestão, né?
Então isso vai depender inicialmente de qual que é o escopo que você quer ter naquele tipo de exercício, que vai focar quais são as habilidades que você vai treinar ali. Então, desde cenários menores, em que, como os cenários dos residentes R1, R2, o que a gente fez foi focar nas habilidades de gestão de desastre na situação local mesmo. Então, eu estou na sala de emergência, eu estou no pré-hospitalar, me vejo numa situação em que eu tenho múltiplos pacientes para atender. Então, como que eu organizo a equipe que eu tenho, eu organizo os materiais que eu tenho, os suprimentos que eu tenho, para conseguir atender aqueles pacientes da melhor forma possível, né? Certo. É. Na ideia de desastre, você vai lembrar que a gente muda um pouco o nosso foco, né? Enquanto na medicina, de uma forma geral, a gente foca em prestar o melhor cuidado possível, o melhor cuidado baseado em evidências, lógico, para cada paciente. Na medicina de desastre, a gente muda o nosso foco para o atendimento do maior número de pacientes que possa apresentar melhora, né? Tá. Então, às vezes, um paciente que teria uma solução, uma situação que poderia até melhorar de acordo com a implementação de recursos numa situação normal, como você está numa situação de recursos reduzidos, esse paciente talvez tire recursos de outras pessoas que vão sobreviver recebendo esses recursos. Então, Interessante. saber manejar a situação era o nosso foco com os R1s e R2. Legal. Então, a outra dica que a gente dá, depois que a gente escolher o cenário, é definir um objetivo educacional para um público específico, né? Então, Exato. talvez se eu for fazer simulações para R1s, R2, que estão começando agora a formação, eu posso focar eventualmente no atendimento das vítimas, numa triagem, para definir recurso. Se eu for focar em R3, eu posso de repente pedir para montar um comitê de crise, para eles organizarem a planta do local, os acionamentos, alguma coisa mais administrativa e de gerência, né? Isso, é que foi o que a gente acabou fazendo nesse último simulado agora essa semana. Legal. Quem quiser dar uma conferida, a gente deixou no nosso Instagram, no @emergênciaepm, o perfil oficial da Medicina de Emergência da Unifesp. Tem lá alguns stories, algumas publicações para vocês darem uma olhada. E aí, João, agora saindo um pouquinho da parte acadêmica em si, indo para É. o assunto propriamente dito, o que eu considero um desastre? Existe um número mínimo de vítimas, ou como a discussão é recurso, eu posso ter um desastre com pouquíssimas vítimas se eu estiver num local, por exemplo, sem recurso? O que o termo traz por trás? Quando a gente fala leigamente, assim, dá a impressão de que é um evento súbito, que de repente vai chegar muita gente no hospital, mas o conceito é esse ou não? Qual que é o conceito de desastre? Não, o conceito de desastre como você colocou mesmo, é uma questão mais de recursos. E no caso, a gente não considera só recursos de coisas. Eles chamam de 3 S's. Em português, o certo seria 3 E's, provavelmente. Os 3 E's são equipe, espaço e equipamentos ou outras Tipo coisas que stuff, você... seria stuffs em É, inglês? isso, staff, space e stuff. Então, é todas Tá. as outras coisas que você tem. Qualquer um Então, desses três... ah, Não, pode falar, aham. desculpa. Não. Eu ia perguntar se é para qualquer um ou tem que ter os três? Isso. Para qualquer um deles, você vai considerar o que a gente chama de situação normal. Então, que você considera, numa situação normal, o hospital deve estar por volta de uns 80% da capacidade total dele. Então, 80% da equipe, 80% do espaço, 80% das coisas sendo utilizadas, com 20% de espaço, equipe e coisa, servindo como um colchão para cada paciente que possa chegar a mais, ou
ou menos variando nessa situação inicial, né? Certo. Então, a nossa que a gente chama esses 20% da sua capacidade de surto. Então, Capacidade de quê? de Surto. surto, isso. Tá. Essa capacidade de surto é para absorver essa variação normal do dia a dia, semana a semana que existe dentro do hospital. Acima desses 20%, se você chega num ponto em que você está usando a equipe para muito mais do que do que a equipe conseguiria normalmente ser utilizada, ou você está utilizando espaços para coisas que esse espaço não é propriamente projetado para ser utilizado, ou você está com falta de equipamentos, tendo que fazer troca de equipamentos ou medicações, você já está num cenário de crise. A ideia do desastre é qualquer evento, ele não precisa ser um evento súbito, mas qualquer evento em que o número de vítimas cause danos tanto para equipe, coisas ou espaços, além do que aquele local consegue absorver normalmente. Então, um João, desastre... desculpa te cortar, mas porque a pergunta é inevitável. Então, a maior parte dos hospitais públicos vive em situação de desastre. A maior parte dos hospitais públicos vive em situação de crise, Não seria tecnicamente um desastre, porque não é um evento causando isso. É uma situação Que triste, de... a realidade é causando isso. É, é uma situação de crise constante. Você está num cenário de crise constante, mas como você não tem um evento promovendo isso, tecnicamente não é um desastre. Você está só num cenário de crise interminável. Entendi. Mas a base da falta, da escassez de eu estar passando o limite é meio parecida, né? Exatamente. É que aí, no caso, sempre vai ser aquela questão de uma situação de desastre vai ser considerado um evento não imprevisível, mas um evento que acaba acontecendo além da nossa previsão, né? Entendi. Do que você esperaria receber naquele momento. Mas se o problema é, por exemplo, gerenciamento ou verbas, o que seja, não pode ser considerado um desastre porque meio que é parte do projeto de funcionamento, né? Perfeito. Não, faz todo sentido. É. E aí, João, uma vez que o desastre aconteceu, né? Ou eu estou me preparando para ele, o que eu tenho que ter de recurso ou de estratégia meio que planejado? Eu sei que o assunto é muito longo, não daria para a gente falar tudo aqui, mas se fosse separar, tipo assim, 3 coisas principais. Por exemplo, tem que ter você tem que, na hora que aconteceu o desastre, eu fiquei sabendo que um avião caiu e chegaram vítimas. O que eu tenho que estar preparado para responder? Eu tenho que ter, tipo, uma sala, eu tenho que dar cargos novos às pessoas, eu tenho que solicitar alguma coisa que eu não tenho próxima para alguém. Qual que seria um mini passo a passo, assim, ou um checklist pequeno que você poderia contar para a gente, assim, do o que tem que ter, como se preparar para responder a um desastre? Sim. Existem alguns passos básicos que a gente considera que devem fazer parte do planejamento de qualquer hospital, de qualquer serviço, para responder a situações de desastre, né? Então, resumindo um pouco, a ideia é que você sempre tenha, inicialmente, a primeira coisa que você tem que fazer de qualquer forma é criar um sistema de comando, que a gente chama de sistema de comando de incidente, ou em São Paulo a gente usa bastante o SICOI, mas é que a ideia é mais ou menos a mesma, o que é o sistema de comando de incidentes, né? E isso você vai gerenciar todo o desastre a partir do SICOI, ou SCI. Colocando uma pessoa na cabeça desse SICOI como comandante da operação, de preferência a pessoa com maior conhecimento sobre desastre, especialmente aquele tipo de desastre que você está enfrentando, e criar a estrutura toda do SICOI, ela não é tão complicada, mas ela é bem estruturada para conseguir se organizar tanto em tamanho quanto em duração, de acordo com cada tipo de desastre.
O segundo passo que você tem que criar é partir para um design de triagem que você vai usar. E a triagem, nesse caso, vai depender de uma série de questões. Então, se você está no hospital, você está recebendo pacientes já triados de uma situação pré-hospitalar, como no caso dos pacientes do nosso primeiro cenário, que era o acidente no aeroporto, como que vai ser a sua triagem secundária desses pacientes, uma vez que eles chegam dentro do hospital, como é que eles vão receber o cuidado. Ou se você for numa situação mais primária, com uma situação de APH, como foi o segundo cenário, o cenário do naufrágio, como que eu vou fazer o atendimento desses pacientes que estão todos chegando nesse momento sem nenhum tipo de atendimento prévio. Aí, o seu terceiro passo é avaliar a sua capacidade de surto, aquilo que a gente falou, daqueles 20%, quanto que eu tenho desses 20% disponíveis, e tentar aumentar eles o máximo possível. Então, se eu tenho centros cirúrgicos que não estão sendo usados ou que vão ser usados para cirurgias não urgentes, talvez segurar essa cirurgia e guardar os leitos cirúrgicos para pacientes que vão chegar ou em situação de trauma, precisando de uma cirurgia de emergência. Olhar na UTI, ver quais pacientes têm alguma capacidade de ser retirados, aumentar o número de vagas na UTI para eu conseguir subir esses pacientes com mais facilidade. E avaliar também equipamentos, monitores, ventiladores, tudo que eu possa tirar de outros setores que estão com menor necessidade nesse momento para ajudar a sala de emergência, que vai ser o local de atendimento inicial desses pacientes, e aumentar a capacidade de surto para a gente não entrar em crise, numa capacidade de crise na emergência. O nosso quarto passo é segurança. Lembrar que é uma situação grave em que as pessoas estão assustadas, elas estão agitadas, e se não tiver uma segurança bem definida, uma proteção grande para a equipe, você põe em risco a sua equipe e os pacientes que estão recebendo o cuidado. A segurança é muito importante nesse momento. O quinto passo é garantir a capacidade de comunicação da equipe, não só dentro da equipe, dentro do sistema de comando, mas do hospital ou do sistema que você está criando, o sistema de comando, com a parte externa. Então, tanto passar notícias dentro da equipe, para a equipe saber quais são os leitos que estão livres, qual é o protocolo de triagem que a gente está usando, quais são os recursos novos que a gente tem, e também receber informações e passar informações para fora pela imprensa. Tem que tudo ficar focado numa pessoa só, para que essas informações não saiam desorganizadamente do hospital e não cheguem desorganizadamente à equipe que está atendendo. Outra coisa importante, o nosso sexto passo em geral, é avaliar a nossa logística, os suprimentos, avaliar se a gente tem suprimento suficiente para aquela situação, se não tem em nenhum outro lugar para receber, para descer para a sala de emergência, pedir recursos a mais dos seus fornecedores, é sempre bom avaliar, e avaliar, se você tiver aquela capacidade de surto, onde que esses equipamentos, suprimentos estão. E o nosso sétimo passo é ativar a equipe de recursos humanos, para que você consiga trazer mais pessoas para participar desse sistema de comando de incidentes, para participar do atendimento desses pacientes, para ajudar a aumentar a sua equipe. Sempre o nosso objetivo a gente não vai conseguir voltar para a capacidade normal inicialmente, mas tentar manter dentro da capacidade de surto, para não entrar na capacidade de crise, e daí ter que decidir quais pacientes vão receber que tipo de cuidado. Desculpa se eu me prolonguei muito. Não, muito pelo contrário. Eu acho que você simplificou algo que é extremamente complexo, né? Acho que quem não estudou o assunto ainda, ou quem
está começando agora, vê o quão complexo é. E aí acho que a gente amarra com o que a gente começou a conversar. É algo tão complexo assim, para um evento que é tão raro, né? Não é toda hora que acontece desastre, não tem como esperar acontecer para se preparar, né? Tem que ter isso treinado, simulado, previamente escrito e treinando de tempos em tempos, né? E simulando periodicamente para toda a equipe ter pelo menos uma mínima noção e a gente poder testar no nosso serviço o que dá para fazer e o que não dá, né? Exato. Esse é o grande propósito do sistema das criações de simulação de desastre. A ideia, você tendo um protocolo bem definido dentro da instituição, qual que é o seu protocolo de desastre, as simulações se tornam aplicação do protocolo e desenvolvimento de melhorias dentro desse protocolo, né? A gente realizou esse treinamento, avaliamos que tinha esse problema, tá um pouco difícil a parte de comunicação, tá fugindo informação, a gente está recebendo informações falsas, onde que a gente pode melhorar dentro do nosso sistema. É para isso que serve a simulação. É por isso que eles indicam que a gente faça pelo menos 2 simulações por ano Perfeito. para avaliação mesmo. Muito interessante. E João, comenta um pouco, caso alguém queira se aprofundar no assunto, você é uma pessoa que estuda, você é especialista em desastres, catástrofes. Comenta onde tem material, quais cursos você fez, dá umas dicas aí, quem quiser ler mais, onde pode ir atrás. Não sei se eu diria que eu sou especialista, eu fiz alguns cursos. Lógico que é. Você fez curso, treinou todo mundo, sabe responder. Trabalhou na pandemia, não trabalhou? Trabalhando na pandemia, Respondeu aos nossos desastres na pandemia, você é especialista. Tem algumas fontes que são boas. A fonte principal, quem mais produz nessa parte de desenvolvimento, de simulação, de preparação de desastre, é a FEMA, né, dos Estados Unidos, junto com a Homeland Security de lá. Eles fazem isso bastante. Eles têm tem alguns cursos, na verdade, são mais de um, específicos para sistema de criação de simulados de desastre. Você fez, né? Eu não oficialmente, extraoficialmente. Tá. Tem que ser um cidadão dos Estados Unidos para participar, eu não sou, mas tem como assistir às aulas de uma forma geral. Legal. Eu consegui avaliar por uns contatos que eu tenho. Um outro curso muito bom é um curso de gerenciamento de desastre mesmo, que a equipe do ACEP, do Colégio Americano de Medicina de Emergência tem, que é mesmo gerenciamento de todo o sistema de desastre. Como o sistema de desastre deles é bem estruturado, eles têm esses cursos de gerenciamento em que passa desde do desastre em nível estadual ou mesmo todo o país, até um cenário mais local, como que você gerencia toda a sua equipe nessa situação. Ele é um curso que eles fazem quase todo ano, durante o congresso deles, que é muito bom também. E fontes em termos de livros, tudo tem diversas fontes na internet. Tem um que eu gosto muito para quem está querendo começar, pegar a base original. Tem um documento da ONU que foi desenvolvido com o pessoal da União Europeia, só um checklist de resposta a situações de desastre, em que ele tem todas aquelas coisas que a gente discutiu, que eu falei, todos os pontos. Legal. Do comando, comunicação, triagem, tudo. Ele vai de item por item dando um checklist de coisas para você ter no seu protocolo de desastre, que é muito bom para quem está querendo começar mesmo. Perfeito. A gente vai deixar para vocês que estão ouvindo a gente, na descrição do episódio, os links para cada um desses tópicos aí que o João falou. Acho que é isso, Joãozinho. Mais alguma coisa você acha importante falar? Acho que não.
é um tema muito interessante, ele é um pouco complicado de falar, tem uma situação emocional importante nele, né, que é como todas as situações de desastre são complicadas, e uma situação até um pouco estrutural, né, porque quando a gente fala tem que criar um protocolo, é uma coisa que tem que ser de autogerenciamento, né, uma coisa um pouco mais alta, mas que é importante, que eu acho que com a gente, agora a medicina de emergência ganhando um pouco mais de força, né, nos próximos anos, nesses últimos anos, eu acho que é uma coisa que vale a pena o pessoal começar a investir mais, e talvez a gente consiga respostas melhores do que a gente está tendo, desenvolver um sistema mais forte, mais robusto para esse tipo de situação. Legal. Muito bom, muito bom. Só tenho a agradecer, João. João, qual que é o seu nome completo? Que eu nunca falei aqui o completo. Meu nome completo é João Alfredo Lenzi Miori. Lenzi. Lenzi, L-N-Z-I. Lenzi. João Alfredo Lenzi Miori. Então esse aí foi o nome. É o quê? É fazer doxing. Então, só para agradecer, o João, chama Joãozinho, nosso João Miori aí, que está na preceptoria da medicina de emergência, ajudando a coordenar, e mais uma vez citar e agradecer a Amanda Ferreira. São 2 profissionais excelentes aí da medicina de emergência. Se você não os conhece, siga-os no Instagram. A Amanda você encontra no @VireiMedic agora. Eu tô também no meu Instagram pessoal, @diegoadão.epm. Nós 3 estamos no perfil da medicina de emergência da Unifesp, @emergênciaepm. E o João, onde você encontra? Você não encontra. O João não tem mídias sociais para gerações atuais. Se quiser mandar e-mail, pode mandar e-mail. Tá. Então, para gerações atuais, talvez o João sequer exista, porque ele não tem perfil, mas ele existe. E se quiserem te encontrar, onde te encontra, João? Qual que é o seu e-mail? Se alguém quiser mandar e-mail, pode mandar e-mail no jalmiori, Miori, M-I-O-R-I, né? Miori. Isso. Tá. É isso, exato. @huhsp.org.br. Muito bom, muito bom. E se vocês quiserem montar uma simulação de desastres na instituição de vocês, pode mandar um e-mail para o João também, que a gente dá esse tipo de consultoria. A gente consegue ajudar vocês a montarem um simulado, a gente tem bastante experiência nisso, o João é expert no assunto. A gente treina a sua equipe também. Certo. Fechou, João? Certo, muito obrigado, Diego. Eu que agradeço. Então este foi mais um episódio do Entre uma Parada e Outra, o podcast da Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Até a próxima.